Fala pessoal, tudo bom? Fique aqui comigo que eu quero mostrar como você está ficando burro, como estão te emburrecendo. Pesado, né? Enfim. Eu estou fazendo a leitura desse livro aqui, do Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo. A parte inicial estou gostando bastante. E fazendo a leitura dele, ele faz uma crítica sobre como o Brasil está se tornando imbecil. As pessoas, ele diz, não é porque existem indivíduos separados, imbecis, Brasil afora. É porque as pessoas se reúnem coletivamente para se imbecilizar umas às outras, falando da atividade cultural e intelectual do Brasil. E isso vai se disseminando através da televisão e da internet para o povo, e as pessoas compram essas ideias e assumem para o seu dia a dia. Basicamente o livro fala sobre isso. E eu tive uma experiência semelhante a essa quando eu estava indo com meu irmão visitar meu paizinho, que estava internado, está internado na verdade, né? Na cidade vizinha aqui de Teixeira de Freitas. E a gente estava discutindo sobre alguma coisa dentro do carro. E meu irmão virou para mim e falou assim: "Não, Boni, mas você não tem lugar de fala nesse assunto." E achei assim, eu acho essa frase, né, uma frase opressora, ditatorial, absurda, sabe? Impositora. É alguém vedar você por falta de contexto social, cultural, de gênero, de cor, de raça, sei lá. Enfim. E assim, meio que me chocou, eu fiquei, poxa, como que alguém usa esse argumento numa discussão? Você não tem lugar de fala. Quem pode dizer para o outro se tem ou não lugar de fala? Da onde veio essa expressão, lugar de fala? Eu sempre digo para os amigos mais próximos, e aqui em vídeos também já falei, não há nenhum tipo de ideia que esteja na sociedade que não venha de um livro. Então, assim, parece ser uma coisa antiquada. Livro, meu Deus, livro é coisa de antigamente. Não, 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 não. Livro trata do futuro, pelo contrário. Então, assim, todas as coisas que você vê na sociedade sendo ditas por aí, geralmente elas já foram para um livro e alguém está replicando ela na sociedade. E lugar de fala não é diferente. A expressão lugar de fala é uma expressão sociocultural eu acho que ela, não sei se ela é filósofa ou é uma socióloga, chamada de Ludmila Ribeiro, se eu não me engano. É uma escritora que escreve sobre coisas de empoderamento feminino, sobre coisa de racismo, alguma coisa assim. Eu lembro de ter ouvido vagamente dela no mestrado. A minha professora tinha uma certa resistência a ela, mas de quando em quando a gente ouvia falar um pouco dela. Enfim, e ela escreveu isso, lugar de fala, isso se popularizou, e as pessoas falam isso como se fosse uma coisa óbvia, ou como se fosse uma coisa inteligente, ou que se fosse uma coisa pertinente do discurso, da conversa entre duas pessoas. Uma vira para a outra e fala assim: "Não, mas você não tem lugar de fala." Então, assim, na universidade a gente via muito isso, quando era alguma discussão sobre gênero, principalmente quando era falando das mulheres, e que os homens iam dar opinião, as pessoas viravam e falavam: "Você é homem, você não tem lugar de fala." Ou quando a coisa era sobre nós, preto, e aí as pessoas, alguém falava assim: "Não, mas você é branco, você não tem lugar de fala." E aí, cara, isso tem um problema não só social, mas antes de ser um problema social, isso é um problema de inteligência. A expressão lugar de fala é uma expressão burra. Porque vamos pensar, o que a expressão você não tem lugar de fala gera? Várias ilhas, né? Onde as pessoas só podem conversar, falar, ouvir sobre pessoas que estão nessa ilha, nesse redomo, nesse gueto. Então, só quem pode falar de preto é preto, só quem pode falar de mulher é mulher, né? Só quem pode falar do pessoal LGBT é o pessoal LGBT, só quem pode falar dos militares são os militares, e assim por diante. Que ninguém fora desses contextos tem o lugar de fala. E aí a gente vai se isolando e nós vamos começar a viver como ilhas. E aí a gente racha a sociedade. É aquela máxima que diz, né? Dividir para conquistar. Isso deve ser interessante para alguém, não é para a sociedade. Emburrece as pessoas. Então, vamos pensar
em Jesus falando, deixe vir a minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Alguém olha para Jesus e fala assim, você é criança, Jesus? Você é pai? Você é pedagogo? Não? Então você não tem lugar de fala. Imagine o constitucionalista escrevendo a Constituição de 1988, artigo 5º, e vai dizer assim, homens e mulheres são iguais perante a lei. Alguém, peraí. Como assim? Você é mulher? Não, né? Então você não tem o direito de dizer que mulheres e homens são iguais diante da lei. Para com isso. Fale que os homens são iguais, agora as mulheres, só mulher pode dizer. Assim, sabe? Agora, imagine, antes no governo estava o Bolsonaro, né? E aí a gente tem uma mídia no Brasil de esquerda. A mídia vai noticiar sobre o Bolsonaro, que tinha um governo de direita, e vai, peraí, você votou no Bolsonaro? Você é de direita? Você é conservador? Então você não tem lugar de fala. Você não pode falar sobre o governo Bolsonaro. Ou agora, né? O governo Lula, que é de esquerda, né? E aí alguém vai questionar ou falar alguma coisa e vai dizer, peraí, você votou no Lula? Você é socialista? Você é de esquerda? Não? Você é de direita? Então você não tem lugar de fala. Imagine como que nós viveríamos nesse caos social, cultural, intelectual, né? Na nossa sociedade, onde as pessoas, exatamente como diz esse livro aqui, O Imbecil Coletivo, vão entrar numa redomazinha, num guetozinho, e eu vou falar para você, você vai falar para mim, eu vou puxar seu saco, você puxa o meu, fala o que você quer ouvir, você fala o que eu quero ouvir, e a gente se isola do mundo e a gente nunca cresce, nunca evolui, porque a gente jamais vai aceitar uma crítica, uma opinião de fora, a gente jamais vai ouvir uma conversa fora da caixa, porque a gente só pode dar voz e vez a quem está em algum contexto de pertencimento, de local, regional, cultural, social, financeiro, que é a gente. Então, se as pessoas não forem iguais a gente, elas não podem falar sobre situações, meios, sobre pessoas que estão em determinados lugares ou momentos da vida, da existência da sociedade. Assim, isso é muito burro. O que parece é que a expressão lugar de fala, e como nem todo mundo quer fazer a fala, é uma expressão para permissão da doutrinação. Então, a gente tem um determinado gueto, um determinado público, né? Seja homem, ou seja mulheres, ou seja lésbica, ou seja militares, ou seja evangélicos, ou seja, sei lá, católicos, e assim, nem todo mundo fala nesses meios. Então, assim, as poucas pessoas que falam têm o direito, então, de fazer a doutrinação, o proselitismo dessas pessoas e guiarem elas de forma quase que, sei lá, pastoral, para onde elas quiserem, porque poucas pessoas que vão fazer essa fala, e as pessoas não se permitem ao diferente, ao contraditório, ao outro, não se abre ao outro. Bom, terminando essa minha reflexão, se nós irmos, uma outra coisa, antes de terminar, deixa eu te falar outra coisa, uma coisa também que eu vejo muito na mídia, que ela encerra o debate, e é uma fala muito autoritária, eu já tratei aqui em outros vídeos, é quando ela fala bem assim, segundo os especialistas, ou tal coisa assim, 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 consultamos um especialista e ele disse tal coisa assim, 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 e aí, quem sou eu, né, na fila do pão, diante de um especialista? Então ali encerrou-se o debate, acabou-se a conversa, porque quem está falando é um especialista, alguém que em tese supostamente se especializou para falar aquilo, e que muitas vezes a gente sabe que não é, que é assim que acontece. E é um outro jeito de falar sobre lugar de fala. Na pandemia, a gente teve muito isso, quando as pessoas estavam discutindo sobre o possível tratamento, né, do vírus, da Covid. Aí alguém virava para o outro e dizia assim, não, mas os especialistas disseram tal coisa. Não, mas eu me curei dessa forma, eu fiz em mim, deu certo, fiz na minha mulher, deu certo. Meus filhos se trataram assim, é um conhecimento empírico da realidade. Não, mas a realidade não é importante, o importante é o que o especialista fala. A gente despreza a realidade em nome da fala de um especialista. Então, isso está emburrecendo a nossa sociedade. Então, o vídeo vai pedir isso, esse vídeo aqui, que você tenha inteligência de qual forma? Fazendo a observação do evangelho. Seja humilde para ouvir as pessoas. Não seja prepotente, arrogante,
Não acha que você saiba de tudo. Se permita ouvir outras pessoas. Críticas nunca são ruins, sempre são bem-vindas. A gente só cresce quando a gente é criticado e a gente acolhe isso e a gente melhora isso, entendeu? E a fraternidade é um dos grandes princípios do Evangelho, porque Jesus diz amar o próximo como a nós mesmos. Então, essa expansão de mim, do meu eu para com o outro, para com o próximo, essa é a tônica do Evangelho, de uma sociedade que estratifica o reino de Deus entre nós. E quando a gente fala lugar de fala, a gente se fecha. Então, somos nós contra eles. E isso não é observação do Evangelho. E a vida perfeita, seja em família, seja pessoal, seja em sociedade, é a observação e a prática do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não. Não existe pessoas que tenham lugar de fala e pessoas que não têm lugar de fala. Todos devem falar e todos devem ser ouvidos. E aí a gente faz uso da expressão do apóstolo Paulo que diz que devemos ouvir de tudo e reter só aquilo que é bom. O Evangelho nunca decepciona, né? Beijo. Fiquem todos com Deus.